Olá pessoal, bem-vindos à minha primeira palestra desse evento. Nessa palestra eu vou falar com vocês um pouco sobre a ISO 15189, que é uma ISO específica para qualidade em laboratórios clínicos, é uma ISO de acreditação. Eu vou falar para vocês da ISO 15189, que é uma ISO específica para qualidade em laboratórios. Nessa palestra, é claro que em uma palestra nós não vamos conseguir, eu não vou conseguir passar pela norma como um todo, mas eu pensei em fazer essa palestra falando dos tópicos e principalmente falando da questão primordial das normas de qualidade em laboratório, que são os requisitos, Todos os requisitos eles são constituídos para garantir resultados válidos, para garantir confiabilidade nos resultados do laboratório. A 15189, então, não é uma norma diferente de quaisquer outras normas de qualidade em laboratório. É uma norma, e aí sim, ela é específica para análises clínicas, Ela é uma norma que tem a parte de recebimento do paciente, todo o cuidado que tem que ter com o paciente, até a emissão do laudo, ou relatório, ou resultado. Enfim, aí cada laboratório escolhe a maneira como vai relatar os resultados das suas análises. É uma norma ISO, como foi dito, ela oferece então, ela é uma norma ISO e nela estão critérios para acreditação ISO, É uma norma ISO e nela estão descritos os critérios para acreditação de um laboratório de análises clínicas. No Brasil, nós temos outras normas de acreditação de laboratório, Mas esta é uma norma de acreditação ISO. Aí existem outras, existem DIC, PALC, ONA, as normas internacionais. E aí cabe ao laboratório escolher qual a norma que ele vai seguir para ter o seu selo. No Brasil, se você entrar no site do Inmetro, você vai perceber que existem 3 laboratórios acreditados na 15189. E se nós formos comparar com uma outra norma de laboratório, a 17.025, nós temos mais de 1.000 laboratórios acreditados. Então, fica assim, muito distante, fica uma coisa assim, mas por que a 15189 só tem 3 e a 17.025 tem mais de 1.000? Porque a 15189 não é uma única norma de acreditação de laboratórios que nós temos no país. Então, os laboratórios de análises clínicas têm sim a opção de outras normas. A nossa palestra ela vai se ater à ISO 15189. Mas eu conheço também as demais normas, elas estão muito próximas. A DIC, a PALC, a ONA é uma norma também de acreditação hospitalar que existem os requisitos de laboratório. Então, assim, aquelas pessoas, de análises clínicas, elas têm, assim, um leque maior de escolha de normas. E eu acho que é por isso que a 15189 está começando no Brasil. Eu penso que ela vai crescer, a demanda vai crescer e quando a demanda chegar, vocês já estarão com uma ideia do que seja essa norma. Bom, pessoal, como que eu vou conduzir a palestra? Então, esse é um vídeo inicial, Daqui para frente, eu vou entrar com os slides. Na verdade, os slides são só direcionadores, não é uma palestra que vai ter muito conteúdo. Eu vou falar de cada item desta norma e de dicas para cumprir. Eu tenho a experiência em acreditação 15189, nós terminamos de conseguir que um dos nossos laboratórios fossem recomendados nessa norma. É uma norma muito exigente, mas também não vejo, assim como nem eu, Maria Helena, acho que não existe assim uma norma que seja impossível de cumprir. Existem normas que dão mais trabalho e normas que dão menos trabalho, normas que têm um foco em gestão, normas que têm um foco mais técnico. E aí, como eu já falei aqui nessa abertura, o laboratório escolhe qual a norma ele quer seguir. Agora, o importante, é que se você está aqui assistindo essa palestra, você ter o interesse, o importante é que o país se qualifique, é importante que os laboratórios eles possam dar garantias dos resultados tecnicamente válidos.
vocês, não sei se todo mundo sabe, mas eu tenho uma empresa de consultoria. Eu sempre passo, né, tem alguns anos, né, uns bons anos que eu trabalho com a consultoria, e aí eu chego nos laboratórios e eu escuto assim, então eu estou fazendo tudo errado? Não, ninguém aqui faz errado, nós não estamos fazendo errado, nós estamos fazendo diferente de um padrão internacional, que a 15189 vai trazer para a gente um molde, né, um modelo de um padrão. E também eu sempre falo nos meus treinamentos que é o seguinte, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então os laboratórios já são bons. Como que eles fazem para parecer bons? Eles vão buscar um selo de qualidade. E hoje o mercado ele já não permite, ele já não perdoa mais laboratórios que não demonstram a sua competência. Então, competentes, todos vocês já são, todos vocês sabem realizar as análises, agora vocês precisam demonstrar como vocês são bons. E aí entra a acreditação de laboratórios. Então agora eu vou passar para os slides, eu devo aparecer bem pequenininha aí nos slides. E uma coisa importante, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, usem aqui esse campo abaixo do vídeo que vocês podem mandar mensagens sobre o tema que eu me comprometo a responder para vocês depois do evento, tá bom? Então, eu espero que essa palestra possa contribuir de alguma maneira para a sua formação, de alguma maneira para a melhoria da qualidade dos resultados aí no seu laboratório. Então, vamos partir para os slides. Bem, a BNT ISO 189/2005, Laboratórios Clínicos, Requisitos de Qualidade e Competência. Bom, antes de entrar para os requisitos da norma, eu gosto muito dessa frase do Einstein, que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu estado, né, ao seu tamanho original. E quando eu estou falando em qualidade, e mesmo que essa frase já seja requentada, como diz aqui em Minas Gerais, é uma frase muito importante, eu acho que ela representa muito essas pessoas, essas empresas, organizações que mudam a lógica de desenvolver suas atividades dentro do laboratório. Então, implantar uma norma de sistema de gestão sempre é abrir a mente a uma nova ideia, sempre é trazer uma nova forma de fazer, mexer com a área de conforto, com a zona de conforto. As pessoas, em geral, quando começam a implantar sistema de gestão, elas ficam muito bravas, elas acham que aquilo é difícil, que é complicado. No entanto, é só no começo. Para aquelas pessoas aqui nessa palestra que não começaram a implantar sistema, aqueles estudantes, né, enfim, para aquelas pessoas que isso parece uma coisa muito difícil, então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar aqui como recado, né, nessa palestra é que não há dificuldade na implantação de um sistema de gestão. Há, sim, necessidade de estudo, necessidade de coragem, necessidade de quebrar alguns paradigmas dentro da empresa e trabalho, muito trabalho. Isso sim existe, mas eu nunca ouvi dizer que trabalho fosse dificuldade, não são sinônimos. Então, para isso, eu sempre deixo essa frase e eu digo que nunca mais você implantou um sistema de gestão, esse sistema de gestão ele não tem volta, o jeito de trabalhar não tem volta, as pessoas não querem fazer diferente, elas não se sentem mais seguras de fazer diferente daquilo que as normas de qualidade estabelecem. E no caso específico hoje da nossa palestra é a norma ISO 15189. Bem, eu gosto muito desse ciclo do sistema de gestão para estabelecer, né, ilustrar determinadas etapas de um processo de padronização das empresas, dos laboratórios. Então, o que seria um sistema de gestão? O sistema de gestão são aqueles documentos, aqueles procedimentos, aqueles softwares, enfim, qualquer que seja o meio, né? Então, o sistema de gestão são as informações de como o laboratório desenvolve as suas atividades a fim de garantir qualidade, a fim de garantir resultados tecnicamente válidos. Então, em geral, os sistemas de gestão são descritos em manuais,
são descritos em procedimentos, né, os famosos POPs. Aí tem N possibilidades de nomes. Nesses anos todos que eu trabalho com laboratório, eu vejo uma infinidade de códigos. Mas eu sempre falo para o laboratório, não importa qual que é o código que você vai estabelecer para o seu procedimento, o que importa é que você tenha os processos descritos em procedimentos e que esses processos estejam entendidos pela sua equipe e que a equipe reproduza de uma forma padronizada, para evitar desvios, né? Para evitar erros, não conformidades. Então, quando eu vou fazer esse ciclo, eu gosto muito de dar um exemplo totalmente distante de laboratório, mas um exemplo bem simples para que nós possamos ilustrar isso. Eu brinco que nas minhas aulas sobre isso é que vamos criar aqui um sistema de gestão de uma padaria, por exemplo. Então, vocês já viram aí no cotidiano de vocês aquela padaria no seu bairro que você tem uma perto da sua casa, mas você pega o carro, você anda, sei lá, vai a pé 5 quarteirões, mas você quer comprar o pão daquela padaria. Porque naquela padaria da esquina da sua casa, você nunca sabe de que jeito que o pão vai estar. Um dia o pão tá sequinho, outro dia o pão tá murcho, outro dia o pão tá muito branco, outra vez ele tá muito queimado. Então, você opta pela padaria mais distante porque você sabe que toda vez que você chegar naquela padaria, o pão vai ser o mesmo pãozinho gostoso, sequinho, que te agrada no café da manhã, no café da tarde. Então, o que acontece? Vamos pegar a padaria da esquina da sua casa, que é uma padaria que não tem padrão, e vamos implantar um sistema de gestão nela. Primeira questão que nós precisamos fazer é chamar todos os padeiros e estabelecer qual será a nossa receita. São quantos gramas de fermento, quantos ovos, quanto de farinha, para que todos possam desenvolver o pão da mesma maneira. E aí, nós vamos gerar o quê? Uma padronização. Quem conhece bem o processo de fazer o pão não é o padeiro? Então, nós conversamos com os padeiros e junto com os padeiros, nós da qualidade, estabelecemos os padrões que todos os padeiros vão seguir. E aí é o primeiro passo do nosso ciclo, que é o passo da padronização. A padronização ela vem para reduzir, né, os desvios dos processos. Ela vem para que o pão da padaria, da esquina da sua casa, agora seja um pão que de manhã, à tarde, à noite, é sempre aquele mesmo pão. E aí, com isso, com certeza, você vai parar de ir na padaria longe, vai parar de pegar o carro e vai confiar mais no pão desta padaria. Então, a padronização é a primeira etapa para que a empresa possa estabelecer um sistema de gestão, que ela possa garantir resultados válidos. Bem, criamos nossa receita de bolo, criamos nossa receita de pão, chamamos todos os padeiros e vida que segue. Vamos implementar a receita nova, a receita comum. Já não existe mais o pão do padeiro João nem do padeiro José. Hoje todos os padeiros seguem a mesma receita. Bem, receitas prontas, padeiros na prática, vamos então implantar esse pop de fazer o pãozinho francês. Bom, enfim, na medida que o laboratório... Agora vamos voltar para o laboratório, né? Na medida que o laboratório começa a padronizar, ou seja, vamos imaginar aí um ensaio de glicose, por exemplo, que não seja aquele automatizado, tá, gente? Porque esses laboratórios grandes têm aqueles equipamentos que já fazem, né, boa parte das análises, mas vamos imaginar que nosso laboratório aqui é bem simplesinho, que é o do tempo que eu era técnica de laboratório, há quase 30 anos atrás. Bom, então o que nós vamos fazer? Estabelecemos os procedimentos, os processos, vamos para a prática. E aí vamos imaginar que as pessoas estão cumprindo os padrões. E aí não se encerra por aí, né? Nós temos que voltar lá e ver se o pessoal do laboratório está fazendo a análise conforme foi padronizado por eles mesmos. E aqui eu abro um parênteses para dar uma dica muito importante para vocês. Eu sempre vejo laboratórios querendo implantar qualidade, escolhe os iluminados, né, que vão ser os responsáveis por ver todos os procedimentos, os famosos POPs. Só que aquelas pessoas que são
as que mais conhecem do processo, elas não são consultadas, elas não são envolvidas. Aí o eliminado faz um monte de procedimento, joga na rotina, as pessoas não cumprem. E por que elas não cumprem? Elas não cumprem porque elas não se sentiram envolvidas. Então, para o sucesso da implementação de um sistema de gestão, além de conhecer bem o seu processo, estabelecer que norma você vai seguir, e no nosso caso aqui, nós estamos falando da 1589, vocês devem envolver as pessoas. As pessoas têm que se sentir parte do processo. Qualidade, ela está muito relacionada com dores, né? Ai, esse negócio de qualidade é muito chato. Ai, começou os POPs. As pessoas nem gostam da turma da qualidade na empresa, né? Isso. É porque muitas vezes elas não entendem e elas não se sentem incluídas. Então minha primeira dica dessa palestra é: inclua as pessoas. Bom, partimos, fizemos nossos procedimentos, agora nós vamos verificar se as pessoas estão cumprindo, né? Se os profissionais estão desenvolvendo as suas atividades de acordo com o que foi estabelecido. Aí vem a verificação. O que seria uma verificação? Nós podemos fazer um acompanhamento de um ensaio, nós podemos fazer uma supervisão, podemos fazer uma auditoria interna e vamos o quê? Pegar o padrão e comparar com a realidade e ver se na prática o padrão está sendo seguido. Em muitos casos, pessoal, principalmente no início, sempre nós nos deparamos com a não conformidade. E o que é essa danada dessa não conformidade? A não conformidade é o não cumprimento de um requisito estabelecido. Então, se você lá na nossa padaria, se nós colocamos que tem que ser 200 gramas de fermento para cada, sei lá, 1 quilo de... Não, acho que 1 quilo é pouco, né? Vamos dizer, 200 gramas de fermento para cada 3 quilos de farinha, você pode, durante uma supervisão ou uma auditoria, de repente se deparar com o fato de que o padeiro, porque ele, mesmo sendo 200, ele com a experiência dele, ele acha que 150 é melhor e às vezes ele negligencia o padrão. Ele quer fazer do jeito dele e não do jeito que está estabelecido. E se no procedimento está falando 200 gramas, se ele estiver usando 150 gramas, significa que é uma não conformidade. Por quê? Porque ele descumpriu alguma coisa que estava estabelecida. Tá bem básico para quem já é da qualidade, mas eu acho importante porque tem muita gente aqui nessa palestra que está começando agora, então eu estou indo mais no fundo do conceito. Eu peço desculpas até para quem já conhece bem isso, mas eu vou dar uma forcinha para aqueles que estão começando agora, tá bom? Bem, identificado uma não conformidade, o que nós temos que fazer? Descobrir por quê, né? Por que essas pessoas estão errando? Nós vamos o quê? Entender por que ele colocou 150 gramas. Ele pode ter esquecido, ele pode realmente não ter lido o padrão, o processo, ou então simplesmente ele pode ter decidido que não ia fazer. Então, quando nós nos deparamos com não conformidades ou desvios do sistema, nós precisamos ter uma análise daquela situação. Se o padeiro porventura esqueceu, ou se o padeiro porventura não leu o procedimento, nós vamos chamá-lo, vamos conversar com ele, vamos treinar, apresentar o procedimento, não é isso? Porque ele colocou 150 gramas porque realmente ele não tinha o conhecimento de que seriam 200 gramas, pode ser que no dia do treinamento ele faltou, ele estava de férias, enfim, existem N possibilidades. Bom, agora, eu resolvi o problema, eu sei que foi falta de treinamento, eu treinei o padeiro, tudo certo. Então, toda vez que uma empresa, numa organização, seja um laboratório, seja uma padaria, existirem não conformidades, a primeira questão é entender que não conformidade é essa. Depois que você sabe o que levou a essa não conformidade, você vai decidir se você vai fazer uma correção ou se você vai fazer uma ação corretiva. E aqui, o que seria uma correção? Eu gosto muito desse exemplo da goteira, da chuva. Quando você está... Vamos imaginar que esse congresso fosse presencial e que no auditório que eu estou aqui dando treinamento começou a cair uma chuva mesmo, porque a goteira era tão grande que já estava alagando o auditório. Só que o congresso é ao vivo, né? Na nossa situação hipotética, nós não podemos parar o congresso, tem milhares de pessoas assistindo a palestra. Então, qual que é a primeira solução que nós temos que dar para uma goteira?
E é uma solução universal, viu, gente? O balde, nós vamos pegar o balde, colocar debaixo da goteira para que eu possa continuar dando essa palestra. Acabou a chuva, o que que eu faço? Eu pego o balde, jogo água fora e chamo alguém da manutenção. Porque, olha, goteira não é uma coisa comum, não é uma coisa corriqueira. Ninguém constrói casas para ter goteira, ninguém constrói auditórios para ter goteira. Então, eu preciso ir buscar a causa dessa goteira. Quer dizer, o problema está na sala, que está chovendo, mas a causa do problema está no telhado. Vamos imaginar que a calha estava entupida e aí houve uma sobrecarga de água no telhado e, enfim, vazou, né? Então, gente, é isso. E vamos, então, a correção é o balde que resolveu o problema naquela hora e a ação corretiva é quando nós fomos chamar a manutenção, ela foi lá em cima, ela fez uma análise da causa e ela limpou a calha, tampou o buraco que estava caindo na água da goteira, ela solucionou o problema na raiz, que é a famosa ação corretiva. Outro exemplo muito fácil para falar de correção é uma lâmpada. Você está em casa e uma lâmpada queima. As lâmpadas queimam. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão trocar a lâmpada e a vida que segue. Vocês não precisam parar e falar, ai meu Deus, por que a lâmpada queimou? Porque as lâmpadas queimam. Ok, queimou uma lâmpada. Agora, quando for amanhã, queima a lâmpada do corredor, do banheiro e do outro quarto. Opa, as lâmpadas não costumam queimar em vários quartos no mesmo lugar, na mesma hora. Então, olha, se na sua casa começar a queimar 4 lâmpadas no mesmo dia, você pode começar a preocupar e você pode começar a tentar descobrir por que 4 lâmpadas queimaram. Uma lâmpada queima, agora 4 lâmpadas não queimam. Assim, normalmente não queimam. E isso faz com que você desconfie. Então, só para finalizar aqui, a correção resolve o problema imediatamente, a ação corretiva você precisa ir buscar a causa. É o que tem um ditado que todo mundo conhece, né? Você tem que matar o mal pela raiz, tá bom? Corrigimos as não conformidades, o que nós vamos fazer? Nós vamos revisar nosso processo. Então, vamos imaginar que o nosso padeiro que usou 150 gramas, ele não foi adequadamente treinado. Então, eu preciso ir lá no meu processo de treinamento e verificar onde eu estou errando. Será que o meu processo ele está sendo capaz de atingir toda a minha equipe? Será que os meios com que eu treino estão sendo adequados? As pessoas estão entendendo? Então, você vai rever os seus processos, por exemplo, o seu processo de treinamento, e vai descobrir que tem algum problema ali e vai corrigir esse problema. À medida que você corrige esse problema, você imprime melhorias no seu sistema, que é a famosa melhoria contínua. Então, gente, qualidade em laboratórios, qualidade de padaria, em farmácia, em borracharia, ela se resume a processos, padronização, verificação e melhoria. Parece bem simples e eu acho que é bem simples. Nós precisamos nos abrir para isso, ok? Existe também um segundo ciclo, que, claro, eu não vou rodar o ciclo todo, mas naquele momento ali que você vê, você às vezes, quando você vai corrigir, quando você vai, avaliar o seu processo, verificar o seu processo, às vezes você não percebe nenhuma não conformidade, tá tudo certo, mas existe ali alguma coisa que pode se tornar uma não conformidade, né? É uma potencial não conformidade, ou talvez uma oportunidade de melhorar o seu processo. Nesse caso, você roda o ciclo não com o foco na não conformidade, mas sim no foco em uma melhoria ou uma potencial não conformidade. E aí chama atenção para um tema que está bombando, que é o tema de gestão de riscos e que nós vamos falar um pouquinho lá na frente, tá bom? Bem, sobre a 15189, então ela é uma norma que especifica os requisitos para a competência de laboratórios clínicos. Ela pode ser utilizada para os laboratórios clínicos desenvolver o seu sistema de gestão e na avaliação da sua própria competência, né? É uma norma utilizada, né? Você pode utilizar numa auditoria interna e
a Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, a SEGECRE, pode, se você solicitar, utilizá-la como também uma referência para a acreditação, que é aquela história do selo, etc. Tá bom? Então, pessoal, eu peguei agora nos próximos 2 slides o sumário, falo um pouquinho de cada um e vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar aí para a gente nos comentários dessa palestra. Então, requisitos da direção. A 1589 é dividida em 2 requisitos. Um grupo de requisitos, ela não é em 2 requisitos, desculpa, ela é dividida em 2 grupos de requisitos. Os requisitos da direção e os requisitos técnicos. Então, ela tem o 4.1, que é aquele requisito que estabelece os critérios que devem ser cumpridos pela direção da organização. São aqueles critérios mais relacionados a questões legais, ela deve ser legalmente responsável, ela deve se comprometer com a confidencialidade, com a imparcialidade, muito voltado, são as responsabilidades da direção da empresa, do laboratório. Depois ela tem o 4.2, que estabelece critérios para o sistema de gestão, que é aquele ciclo que eu acabei de falar, é como a empresa organiza a função qualidade. Então, existem lá vários critérios que o laboratório tem que seguir. Gente, o cumprimento de qualquer norma de qualidade, né, para ser bem simples, é você pegar os requisitos da 15.189, por exemplo, e aplicar em sua realidade. A 15 fala, deve ter um procedimento de controle de documentos. Você deve escrever o procedimento de controle de documentos e mais que escrever um procedimento de controle de documentos, você deve implementar na sua rotina, ou seja, você deve controlar os seus documentos. E o sistema de gestão, então, é o conjunto dessa padronização, desses processos, seja por meio de manuais, por meio de instruções de uso, de POPs. Como eu falei mais cedo, um pouco antes aqui dessa fala, existem N nomenclaturas, mas o que é importante que vocês deixem bem marcado é que qualidade não é só papel. Eu escuto isso muito, e num congresso de qualidade em laboratórios, eu acho que eu não poderia deixar de falar isso. As pessoas, qualidade é só papel. Não, gente, qualidade não é só papel. O papel é o meio onde estão descritas as etapas que nós vamos cumprir para garantir resultados tecnicamente válidos. Simples assim. Depois vem o 4.3, né, que eu acabei de falar, que ela quer que você faça um controle dos documentos. E qual que é o foco desse item? Para quê? Por que esse item existe na norma? Para que o laboratório, toda a equipe, utilize documentos atualizados e que a equipe, todo mundo utilize a mesma versão do documento. E aí tem uma série de etapas a serem cumpridas ali dentro do processo de controle de documentos. Contratos de serviço, eu costumo dizer o seguinte, que laboratório acreditado, laboratório que tem sistema de gestão implantado, né? Porque um laboratório pode ter um sistema de gestão implantado, mas também não ser acreditado. E isso, a acreditação é aquela história do César, né? A mulher de César, ela não tem que ser só honesta, ela tem que parecer honesta. E a acreditação é parecer bom. É um meio que vocês têm para demonstrar competência. Mas, enfim, eu falo que essas pessoas, esses laboratórios fazem parte de um clube. O clube dos melhores laboratórios do planeta Terra. Agora, para você entrar num clube, você precisa seguir regras. E um clube tem os seus valores. E esse clube dos melhores laboratórios do planeta, ele tem um critério que é o seguinte: laboratório do clube, o que vender tem que entregar. Laboratório do clube, para vender, tem que entender se ele tem condição de entregar o produto. E aí ele dá N possibilidades, né, para você conseguir entregar o produto. Agora você tem que demonstrar que sim, que antes de vender você avaliou se você tem a condição de responder à expectativa do seu cliente. Aqui, análises clínicas tem essa questão de exames realizados por laboratório de apoio. Eu vejo muito na área de análises clínicas, apesar de ser uma área que eu atuo desde que eu me formei em técnica e patologia clínica,
mas hoje, né, particularmente, a demanda para a minha empresa de análises clínicas é menor, mas os laboratórios que eu já atendi, eu vejo assim que existem muitos laboratórios que eles são pequenos, eles realizam determinada quantidade de ou determinados tipos de análises e eles contratam análises de outros laboratórios, sejam parceiros, sejam maiores ou não, e existe um requisito aí que o laboratório precisa demonstrar esse processo, né? Ele tem que garantir que ele está utilizando laboratórios de apoio que tenham a competência necessária para garantir resultados válidos. Depois, serviços de consultoria. Esse serviço de consultoria é aquele serviço onde o laboratório pode ter uma equipe médica que aconselhe o paciente, que dê orientações, por exemplo, sobre determinadas atividades a serem realizadas, determinados processos em relação à coleta de material, enfim. É um serviço de consultoria que o laboratório dá, inclusive também para os profissionais de saúde que solicitam, né, os médicos, enfim, qualquer tipo de profissional de saúde que precise do relatório, do resultado do laboratório para tomar alguma decisão, alguma medida. E para isso existe um item onde vocês precisam descrever como é feita essa atividade, tá? A 15189, pessoal, ela é uma norma, ela é bem prescritiva. Ela fala assim com muita clareza quais as etapas ela espera que o laboratório cumpra. Então, eu acho uma norma muito boa de se aplicar porque ela é muito prescritiva. Então, assim, você não precisa ficar pensando muita coisa. Se você fizer o que ela falou para você fazer, tá tudo certo. Diferente de outras normas que são mais abertas, né? Que elas falam só o que elas querem e pouco do como elas querem. Já aqui em 189 ela tem muito como, assim. E ter muito como fazer facilita a nossa vida. Quando a norma não tem muito como fazer, você fica pensando, né? Como que eu vou fazer isso, como fazer aquilo. Já aqui em 189 tem essa vantagem. Ela prescreve mesmo, ela é muito boa para isso. Atendimento ao cliente são aqueles requisitos que o laboratório deve estabelecer em relação ao seu cliente, em relação às reclamações do cliente, em relação às sugestões. Então, vejo, né, os laboratórios utilizam muito aquelas pesquisas. E uma coisa importante, gente, a questão é a seguinte: eu preciso ouvir do meu cliente o que ele acha do meu laboratório, se ele tem alguma sugestão. E aí 95% dos laboratórios fazem uma pesquisinha de satisfação. Às vezes põe uma pesquisa bonitinha ali com as carinhas coloridas. É uma boa forma de fazer? É a forma que eu gosto, inclusive, muito de fazer. Mas existem outras formas de ouvir o cliente, de atender o cliente. Então, vocês podem ser criativos. Mas em qualidade, eu gosto daquela frase, né? Menos é mais. Menos é sempre mais. Então, eu recomendo sempre simplicidade. Eu recomendo que vocês definam o que vocês querem ouvir do cliente. Outra coisa que traz muito insucesso na hora de ouvir o cliente é que você faz 30 perguntas na sua pesquisa. O cliente já entrou, ele tem muitas coisas para fazer, às vezes ele ficou na fila para ser atendido, e na hora de sair você entrega assim um postulado para ele, né? E tem algumas pesquisas que ele tem que ficar escrevendo. Aí ele vai embora sem responder. E é muito importante ouvi-los. Então eu recomendo que vocês tratem com simplicidade esse item aí de atender o cliente. E, claro, né, reclamações sempre surgem. E se elas surgirem, como vocês tratam as reclamações? Como vocês dão retorno para esse cliente em relação à reclamação? É um item de norma, um item importante. Avaliadores gostam muito de ver a forma como vocês estão lidando com essa reclamação. E uma coisa engraçada é que muitas vezes eu entrei em laboratório e mesmo quando eu era, né, gerente de qualidade de laboratório, a gente não via reclamação. Eu tinha um formulário na época que eu era gerente, eu tinha um formulário 05, até hoje eu lembro desse número. E passei por uma auditoria e o avaliador
pediu para ver os requisitos de atendimento ao cliente, eu mostrei, fiz uma pesquisa com a minha equipe linda, com um índice altíssimo de respostas e assim, tava lindo. Fizemos gráficos, foi maravilhoso. E ele, claro, né, gostou muito e foi para o item reclamação. Eu falei, Maria Helena, e em relação às reclamações, eu gostaria de ver o registro de tratamento e tal. Aí eu falei com ele assim, nós não temos reclamação. Ele falou, não tem reclamação? Eu falei, não, porque a gente tem o formulário 05 que fica na portaria, ninguém responde, tem no site, mas ninguém entra. Ele falou, sim. E essa pesquisa aqui de satisfação que o cliente colocou nos comentários assim, o resultado demora muito para chegar. Ele que escreveu aqui também que ele liga para cá, passa por 5 números para depois chegar até você. Você não acha que seja uma reclamação? Aí, gente, minha ficha caiu. Eu falei, nossa, é porque eu esperava que a reclamação sempre viesse daquele formulário 05. Só que a reclamação, ela pode vir de vários lugares. Ela pode vir de um telefonema, ela pode vir na hora de uma coleta de sangue, por exemplo. Então, é muito interessante que o laboratório crie o hábito de perceber que existem outros lugares para a reclamação chegar, além daquela pesquisa linda que a gente deixa lá toda bonitinha, coloridinha, de carinhas, tá bom? Então, essa é mais uma dica com relação a esse item que é tão importante, que é a reclamação. O tratamento das reclamações. Bom, identificação e controle de não conformidades é absolutamente relevante numa empresa, qualquer empresa. E aqui nós vamos precisar, né, para cumprir essa norma, de demonstrar, de contar como nós identificamos as nossas não conformidades e como nós controlamos essas não conformidades, tá bom? Ação corretiva. Falei de ação corretiva ali no ciclo, né? Ação corretiva é aquela medida a ser tomada para corrigir uma não conformidade, mas que necessariamente precisa ser tratada a causa raiz do problema. E às vezes, eu vejo laboratórios também que colocam que toda não conformidade tem que ser tratada como ação corretiva. E aí, gente, se queimou a lâmpada, abriu uma não conformidade para identificar a causa raiz da lâmpada que queimou. E essa lâmpada queimou hoje, não queimou nenhuma outra, já tem um mês, mas eu preciso ir procurar análise de causa de situações de não conformidades que são muito simples. Não conformidades que com uma simples correção você resolve. E aí, as pessoas começam a não cumprir esse requisito. Eles começam a não preencher, né? Em geral, o pessoal usa os métodos, né? Escolhe, e tem um que o pessoal adora escolher, que é aquele diagrama de Chikawa, né? A espinha de peixe, que é excelente para investigação de causa de não conformidade, mas para os casos onde exista condição para fazer aquela análise. Então, às vezes a pessoa queimou a lâmpada, ele tem que ficar preenchendo o formulário, preenchendo o papel, sem entender o sentido das coisas. E aí eles não fazem mesmo. Não tem jeito de fazer. Porque o pessoal de laboratório, né, a maioria deles tem muita demanda, muito trabalho. E aí eles vão selecionar e eles vão fazer o quê? Eles vão fazer aquilo que eles acham relevante. Preencher diagrama de Chikawa para descobrir a causa de ter queimado uma lâmpada, ele não vai preencher, ele não preenche, porque ele não vê sentido naquilo. Agora, preencher um diagrama de Chikawa, porque eu participei de um ensaio de proficiência e fiquei fora da faixa, né? Fiquei na zona negra, aí sim eu tenho que parar o laboratório e falar, opa, por que nós estamos fora da faixa? Por que nós fomos reprovados? Não existe esse termo reprovado, eu estou criando, eu estou colocando aspas aqui. Se eu tomei bomba no ensaio de proficiência, opa, eu tenho que entender o que está acontecendo. Agora, essa lâmpada queimou, gente, vamos trocar a lâmpada e vida que segue? Claro, vamos registrar que a lâmpada queimou, foi uma não conformidade e que eu fiz e eu tomei determinada medida. E aí, vida que segue. Assim as pessoas vão fazer. Se for para inventar coisas, elas não vão inventar. Ação preventiva também eu falei rapidamente ali no ciclo. São aquelas medidas tomadas quando o laboratório, a equipe do laboratório percebe que existe uma potencial não conformidade ou uma oportunidade de melhoria. Aí você vai desenvolver.
E vou falar aqui para vocês na palestra. Isso é tão difícil, gente. As pessoas têm muita dificuldade de pensar em ação preventiva. E eu falo isso por quê? Porque nós de laboratórios também, em nossa formação, ninguém ensinou pra gente tratar ação preventiva, tratar ação corretiva. Aliás, ninguém ensinou, pelo menos na minha geração, tá? Hoje, os meninos aí, algumas, poucas universidades no Brasil já colocam alguma matéria, alguma disciplina ali, mas são poucas. Então, nós saímos lá do nosso curso técnico, da nossa faculdade, nosso mestrado, doutorado, enfim, muito bons e afiados na nossa parte técnica, mas ninguém ensinou pra gente a implantar esses requisitos de gestão. Aí, de repente, você cai no mercado e o mercado fala o seguinte: olha, profissional de laboratório tem que entender de sistema de gestão. Aí é um desafio. Então, já que é um desafio, vamos procurar tratar esse desafio com bastante carinho e com bastante cuidado para a gente não ultrapassar os limites do possível. Porque se você cria um sistema de gestão muito rebuscado, cheio de exigências, cheio de formulários, cheio de procedimento, e que esses procedimentos e formulários e registros não são relevantes, aí o seu sistema vai começar a embolar, né? Vai ficar muito embolado. Então vamos implantar um sistema bem enxuto, menos é mais, sempre, ok? Próximo item é a melhoria contínua, aquele ciclo também, tá vendo como que o ciclo ajuda a gente? É sempre melhorar. Qualidade, excelência é uma corrida sem linha de chegada. Não dá para descansar mais. Depois que o laboratório implanta o sistema de gestão, não tem descanso. É sempre uma auditoria, é sempre um sistema de sempre alguma situação de erro que você tem que corrigir, você tem que evitar. E com tudo que você faz no laboratório, você consegue gerar melhoria. Tá? Melhoria é um item assim, é o resultado disso tudo. Controle de registros. Registros, gente, os registros são o bem mais precioso do laboratório, porque o laboratório gera informações. Essas informações, elas vão servir para tomada de decisão. As informações vão ajudar, por exemplo, os médicos, né, a definirem um diagnóstico. A clínica é soberana, mas o resultado do laboratório faz toda a diferença para a equipe médica que vai tomar decisões, se opera, não opera, se dá remédio, se não dá remédio, qual remédio que dá, né? Enfim, nós temos um papel muito importante na definição dos diagnósticos. E o nosso registro é o dado gerado após a realização do exame, não é isso? Eu gosto de dar uma dica de vestibular. Procedimento é tudo aquilo que dá a receita, né? A receita de como fazer. Então, você tem um procedimento para colher sangue venoso. Então, você tem um procedimento para realizar análises de hemograma. No final, vai sair um número, vai sair um valor, vai sair um positivo negativo, vai sair uma espécie identificada. Esse resultado é o que nós chamamos de registros. Então, no final das contas, o registro é no registro que estão as informações que nós vamos entregar para o nosso cliente, para que ele leve lá para o seu médico e que ajude o médico a tomar uma decisão. Então, é um bem precioso. E existem, nesse requisito, existem alguns critérios a serem cumpridos para a gente garantir segurança, confidencialidade, enfim, tem uma série de exigências no controle de registros. Avaliação e auditorias é um requisito que nós vimos lá em cima no ciclo, que você precisa verificar se o seu sistema está rodando conforme estabelecido. Você precisa verificar se os seus resultados estão seguros, então você usa um controle de qualidade, você faz uma auditoria interna, enfim. Essa norma, ela subdivide aí o controle em umas etapas e é bastante interessante que vocês leiam essas etapas, tá? Pessoal, é importante dizer que é uma norma ISO, tá? Essas normas, em geral, elas não estão disponíveis na internet para baixar, você precisa ir até a BNT e fazer a aquisição dessa norma, às vezes o laboratório já adquiriu, enfim. A gente não costuma encontrar as normas vigentes. Você pode encontrar a versão que já está obsoleta,
Aí você costuma achar para baixar, mas não adianta. Nós temos que seguir a norma vigente, tá bom? E análise crítica pela direção, que é uma reunião que a norma recomenda que seja anual, quer dizer, tem que ser uma reunião periódica, onde a direção da empresa vai avaliar durante, por exemplo, um ano, todos os requisitos ali relacionados à qualidade, para ver o que caminhou bem, o que não caminhou, algumas mudanças que sejam necessárias, o que o cliente pensa, como é que andam os nossos ensaios de proficiência ou interlaboratoriais. E aí, anualmente, a direção avalia, né? Normalmente, os gerentes, o gerente da qualidade, ou representante da qualidade, aí o nome também é livre, sentam com a direção. Não é recomendável que essa seja uma reunião para toda a equipe, é uma reunião da direção, porque ali são discutidos critérios importantes, estratégias importantes, tá bom? Então vamos lá para o próximo grupo de requisitos. Requisitos técnicos. 5.1. Pessoal. Exatamente, as pessoas. Os requisitos técnicos são aqueles requisitos que dão a base, né, na hora de realizar as atividades. Os requisitos de gestão, eu costumo dizer que eles são aqueles requisitos de organizar a casa, de organizar as etapas, dividir funções, enfim, são aqueles requisitos que dão suporte para que os processos sejam desenvolvidos de maneira adequada. E os requisitos técnicos são os requisitos dos processos, são aqueles requisitos que estão diretamente relacionados com o resultado que nós vamos emitir ao final na hora de soltar o resultado para o paciente, para o cliente. Então, 5.1, a norma ela traz critérios a respeito do pessoal. Então, quais são as competências necessárias? O que esse pessoal precisa fazer? Como controlar, como acompanhar os resultados? Como aplicar, oferecer treinamentos? Então, pessoas que trabalham nesses laboratórios, além de saberem fazer muito bem a análise, elas precisam entender também quais são os possíveis riscos, né? Quais são os riscos à análise? Eu sempre falo, gente, que o laboratório é um lugar de muita rotina. Nós trabalhamos um rotinão muito pesado. E o profissional de laboratório, ele não tem assim, o direito de ser apenas um pipetador, como se fosse um montador de tempos modernos, né? Um apertador de parafuso. Além de fazer muito bem as nossas atividades, nós precisamos estar atentos ao que está no entorno das nossas análises. Nós precisamos perceber se é um desvio, perceber se aquele controle de qualidade deu positivo, se ele deu negativo, se o positivo realmente deu, ou se aquele material de referência está dentro da faixa esperada. Então, esse item é muito relevante. As pessoas são as estrelas de qualquer laboratório, né? Somos nós. Por mais que existam máquinas maravilhosas, automações incríveis, as pessoas continuam sendo ainda as estrelas. Bom, pelo menos nesse momento, né? Eu sei que nós já estamos no passado, mas no futuro, sei lá, não vamos viajar aqui em inteligência artificial, não, mas hoje, na data dessa palestra, no ano desse congresso, nós somos as estrelas ainda, as pessoas que fazem as análises. Acomodações e condições ambientais. Esse item, o resumo dele é o seguinte: o laboratório tem que garantir que as suas condições ambientais e acomodações não invalidem os resultados. Aí as pessoas podem me perguntar, Maria Helena, um laboratório de 50 metros quadrados tá bom? Eu vou falar, não sei. Você pode ter um laboratório de microbiologia, por exemplo, de 50 metros quadrados, com bancadas incríveis, com um piso maravilhoso, mas com uma infiltração, uma parede cheia de fungos. Então, quer dizer, não adianta você ter um laboratório de 50 metros de microbiologia cheio de fungo na parede, que você está expondo as suas análises a um risco muito grande, as análises microbiológicas. Há um risco grande. Então, talvez se você tiver um laboratório de 10 metros quadrados, mas que não haja
que haja um mínimo de risco aos seus laboratórios, é melhor do que um de 40, que expõe as suas análises, né? Aumenta a possibilidade de erro. Então, a lógica da condição ambiental é o seguinte: se o espaço não comprometer o resultado, e os equipamentos, obviamente, né? As condições, as acomodações, se ela não comprometer o resultado, qualquer tamanho é ótimo. E se ela comprometer um resultado, ele pode ser um laboratório enorme, mas ele não vai atender os requisitos, então ele não vai servir. Eu brinco que aqui nos requisitos técnicos não existe uma resposta pronta. Aqui nos requisitos técnicos é sempre assim, cada caso é um caso, né? Equipamentos, reagentes e materiais de consumo do laboratório. Esse também, né, gente? Ele é muito relevante. Então, existe esse requisito aí para o laboratório demonstrar que ele cuida dos equipamentos, ele calibra os equipamentos quando necessário, que os reagentes e os materiais de consumo são de qualidade e que não invalidam os resultados. Todos os itens de técnicos são o seguinte: vocês têm que ficar muito atentos a uma questão que é outra dica que eu deixo aqui para vocês. A questão do que tem impacto nos resultados das análises. Então, você tem que avaliar os insumos, todos os insumos que chegam no seu laboratório? Não, todos não. Você precisa avaliar, você precisa testar, quando aplicável, aqueles insumos que vão ter impacto direto sobre os seus resultados. E aí cabe a você, que é o técnico, estabelecer o que é que pode comprometer o meu resultado. E aí você define quais são os insumos críticos, tá bom? Os 5.4 são os processos pré-analíticos, que são aqueles processos antes da amostra chegar no laboratório propriamente dito. Então, os processos pré-analíticos são aqueles processos na entrada do paciente, né, ou da amostra no laboratório. Aí são os registros, a identificação, o tratamento que você vai dar para o seu paciente, as condições físicas, banheiro, aí tem uma série de requisitos aí, mas os pré-analíticos estão relacionados ao tratamento do paciente e da amostra, porque tem muitos laboratórios que não recebem o paciente, só recebem a amostra. Aí vem o 5.5, os processos analíticos. Esse 5.5 também, né, gente? Ele é só um 5.5, mas quando você abre a norma tem muitas exigências. E, claro, dentro daquelas exigências, é uma outra dica que eu quero deixar para vocês aqui, dentro das evidências, dentro dos requisitos, você vai saber qual se aplica e em que nível se aplica à sua realidade, ao seu laboratório. Que, mais uma vez, aqui, cada caso é um caso. Não existe, não é uma camisa que veste qualquer tamanho, qualquer corpo. É uma camisa que tem que ser ajustadinha, costuradinha, né? Por um alfaiate, com as suas medidas para que seus resultados sejam tecnicamente válidos. Sabe o que eu tenho visto? Muita gente matando uma formiga com uma bala de canhão. Deus me livre de matar formiga com qualquer arma, né, gente? Mas é só um exemplo que tem aí, né? Que tem por aí, eu vou usar. Então, assim, é uma bala de canhão para matar uma formiga, ou seja, às vezes as pessoas trazem para o laboratório questões tão robustas e tão desnecessárias, porque, sei lá, o laboratório da universidade que é acreditado faz isso, mas será que ele faz a mesma análise que vocês? Será que a demanda dele por qualidade, por critérios de garantia de qualidade, é a mesma que o seu laboratório demanda? Então, outro dia eu entrei no laboratório, um laboratório lindo, lindo, muito bem montado. Mas eu falei assim, meu Deus do céu, eles estavam... Eu até falei para os donos do laboratório, falei, mas por que você controla a temperatura com termômetro calibrado 2 vezes por dia da sala onde você armazena os reagentes? E eles estavam gastando dinheiro com calibração, tempo, energia, onde realmente não existia essa demanda. Tanto faz, entendeu? Se ele controlava a temperatura de manhã e de tarde, ou se ele não controlasse a temperatura, porque aqueles reagentes não exigiam que tivesse uma temperatura controlada. Então, assim, ele errou em fazer isso? Não, tá ótimo, ele tá dando controle, mas
Era exigência de norma? Ele precisaria ter gastado esse dinheiro? Investido essas horas, esse tempo do seu profissional? Não, não era demanda. Então é importante que vocês tenham em mente o seguinte: eu preciso entender o que é realmente relevante, o que é crítico para o meu resultado. E se não for crítico, menos é mais. Eu tô ficando até chata de tanto falar menos é mais, mas é porque é tão importante que vocês entendam que menos é mais, né, pessoal? Economiza tempo, dinheiro, sofrimento. Então as pessoas às vezes ficam sofrendo e quando você vai observar não era nada daquilo que ela estava apavorada, ela estava sofrendo à toa. Bom, o 5.6 é a garantia da qualidade dos resultados dos exames, esse aí também é um requisito absolutamente relevante. São os famosos controles de qualidade, o controle positivo, controle negativo, tem isso muito em análises clínicas. É o material de referência, né, são amostras homogêneas, estáveis, que você conhece o resultado, que você passa junto com a sua rodada. Se o controle, se o material de referência está dentro do esperado, eu tenho para mim que o restante das análises também estarão. Então, garantia de qualidade dos resultados, controles de qualidade são absolutamente relevantes para qualquer norma de qualidade, né? É a segurança que eu tenho de que o meu resultado é confiável. E tem uma série, né? Análises clínicas tem muita oferta, tem muita proficiência, né? As análises feitas, as comparações entre outros laboratórios. Tem empresas muito sérias fazendo esse tipo de coisa no Brasil. Então, a análise clínica, nesse aspecto, está muito bem estruturada. Ninguém sofre com análises clínicas por falta de meios de garantir qualidade dos resultados, não. A análise clínica está bem privilegiada no país em termos de oferta, viu, pessoal? Bom, os processos pós-analíticos são aqueles que estão relacionados, né, já com aquela fase que depois da análise pronta, os caminhos a seguir até chegar às mãos do cliente, né, seja do paciente, seja do médico, enfim. Então, esses processos pós-analíticos também eles são absolutamente relevantes. Um dia eu dei um treinamento numa grande organização e ela, além de fazer, ela faz auditorias nos fornecedores dela e ela ainda faz interlaboratorial entre os fornecedores dela, para você ver que empresa é essa. E aí eu estava dando treinamento lá e o aluno falou assim: Maria Helena, eu estou vendo aí você falar essas questões da norma, né? Só que lá no meu interlaboratorial, o laboratório mais bagunçado teve o melhor resultado. Do tipo, ele não tinha sistema de gestão. Eu falei, ó, como é que você me explica isso? Eu falei, olha, saber medir, ele já demonstrou que ele sabe medir. Mas, se eu entrasse num laboratório desse, talvez eu não confiaria. Por quê? Ele é muito bom para medir, mas será que ele não troca uma amostra? Será que ele não troca um resultado? Ele não perde o meu resultado? Porque se ele é tão desorganizado assim, quer dizer, medir bem é ótimo, mas sistemas de gestão, garantir qualidade do laboratório, não significa só medir bem. Você mede bem, troca o resultado do paciente, o que adianta você medir bem? Não resolveu nada. Então, o sistema de gestão é da entrada do paciente até o pós-analítico, até todas as medidas que o laboratório vai tomar para chegar. Bom, colheu, fez o resultado, fez todas as análises, conferências, aí você vai emitir um laudo para o paciente, para o cliente. Então, tem o 5.8, que tem todos os critérios que você deve seguir para a emissão de um laudo. E eu gosto muito desse item para cumprir, porque não precisa nem de treinamento. Você pega o item e veja, olha, tem que ter nome, endereço. Você pega uma folha aí, um arquivo do Word e vai criando o seu laudo. E você pode também, para os laboratórios que não são acreditados, né? Vocês podem pegar o laudo que você tem hoje e fazer uma conferência com... Nossa. Tá. Deixa eu dar uma retinha. Acabando. Emissão de laudos. Esse item é muito tranquilo. Depois que foi dado todo o tratamento pós-analítico, as informações,
O laboratório vai gerar o laudo e esse 58 ele é uma espécie de checklist do que o seu laudo deve ter. Então, se você já é um laboratório acreditado, se você não for um laboratório acreditado pela 15189, você pode pegar os itens da 15 e fazer uma conferência. Se o seu laboratório ainda não tem sistema, você pode pegar um arquivo do Word e ali ir montando o seu laudo de acordo com os requisitos dos padrões internacionais. É super tranquilo também, esse é um ótimo item. O 59, vocês devem descrever a forma como vocês liberam os resultados, né? Se vocês liberam em meio físico, se já tem um sistema. Eu vejo que na análises clínicas, assim, a maioria esmagadora dos laboratórios já tem um sistema, né? Que desde a entrada do paciente até a saída, já está tudo no software. O paciente agora ele pega um login, uma senha e ele vai lá no site do laboratório e ele baixa os seus resultados, enfim. Mas nós temos um país com dimensões continentais e nós temos um congresso, né? Nessa nossa palestra aqui tem gente de vários países do mundo, então a realidade brasileira é uma e talvez a realidade do colega pode ser outra, tá bom? Então, o 59 ele trata aí da liberação dos resultados. E o 510, que é o último item, ele trata do gerenciamento das informações laboratoriais. As informações laboratoriais, elas são o nosso bem mais precioso, foi aquilo que eu falei. É nosso bem precioso, nós temos um compromisso muito grande, né, com o resultado do paciente, a informação do paciente. Já imaginaram, gente, perder um resultado de um paciente? Porque às vezes, quando eu falo em paciente, às vezes eu fico imaginando aquelas pessoas que estão lá na entrada do laboratório, né? Lá naquelas cadeiras confortáveis, esperando para tomar um cafezinho. Mas dentro de um hospital, por exemplo, você tem uma criança recém-nascida que colhe um líquor, com toda a dificuldade de colher um líquor de recém-nascida, e de repente o laboratório perde o resultado. Aí nós vamos ter que colher o sangue de novo para a criancinha, sabe? Uma pessoa doente. Então, eu gosto muito de deixar aqui para vocês o seguinte: lá no laboratório, cada frasquinho daquele que chega para a gente é uma pessoa que está ali atrás. E a nossa rotina, ela nos faz às vezes esquecer que são pessoas que estão lá, né? Nós vamos pegando aquelas estantes, né? Com tubos e mais tubos de sangue, de soro, jogamos na bancada e corremos, porque a vida de laboratório é pesada, é muita demanda. Olha, eu tenho 30 anos de laboratório. E eu nunca vi um laboratório que falasse comigo assim: nossa, aqui é super tranquilo, tem muita gente para pouco serviço. Nunca vi. Talvez daqui para frente eu encontre algum, mas eu acho muito difícil acontecer. Mas nós não podemos perder de vista que por trás daquelas análises tem as pessoas. E outra, o nosso compromisso enquanto laboratório é muito grande. Nós não podemos, nós não devemos de maneira alguma errar. Laboratório é o tipo de lugar que não pode errar, né? Por sorte, também nesses 30 anos, eu sempre vejo em laboratórios pessoas altamente comprometidas, envolvidas, e eu fico muito orgulhosa, feliz de trabalhar nessa área, né? De fazer isso, de desenvolver esse projeto. Bom, pessoal, eu espero que esta palestra tenha dado para vocês uma visão geral da ISO 15189. Eu gostaria de poder ficar aqui horas explicando cada item, né, da 15189 para vocês, mas isso aqui é uma palestra, eu também não posso me alongar. Nós temos aí mais de 30 palestras no nosso congresso, e então eu vou deixar meu e-mail no próximo slide, tá aqui meu e-mail. Quero agradecer muito a presença de todos, eu quero agradecer a oportunidade de estar podendo falar com vocês e me colocar à disposição. Algumas pessoas aqui nessa sala, eu tenho certeza, já me conhecem e já sabem que o que vocês precisarem, vocês podem me mandar e-mail. Eu posso às vezes demorar um pouco, mas assim, foram raras as vezes que eu deixei de responder. E se eu deixei foi porque assim, eu desmarquei, né? Porque eu sempre deixo os e-mails como não lidos para eu não esquecer. Às vezes pode ter passado algum outro e-mail que eu desmarquei e não respondi, mas em geral eu respondo. Então, eu espero que, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar um e-mail para mim, vocês podem mandar mensagem aqui nesse campo de mensagem.
Convido vocês a curtirem, né? A seguirem a nossa comunidade Eu Amo Qualidade em Laboratórios. E porque lá eu vou sempre deixar novidades, o congresso acaba, mas a nossa relação não termina. Então, muito obrigada, eu espero que vocês aproveitem o congresso e reitero que estou sempre à disposição. Um grande abraço.